Boa noite, meus irmãos. E sejam todos bem-vindos, nossos irmãos que aqui se encontram, nossos irmãos espirituais que também aqui estão. Agradecemos a oportunidade de aqui estarmos, de fazermos parte dessa grande família espírita. E também damos o nosso boa noite aos irmãos que estão nos assistindo nessa oportunidade. Que também sejam bem-vindos e que possamos, nessa união, fazer a nossa prece de início. E assim, meus irmãos, Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, que cuida e ampara cada um de nós, que possamos, Senhor, sentir as vibrações de amor a nos acolher, o coração, os nossos pensamentos, e que possamos, Senhor, buscar em Ti, no Teu exemplo de amor, de paz, de fraternidade, nos Teus ensinamentos, buscar, Senhor, o amparo e a vossa lição, o vosso ensinamento. Agradecidos somos, Senhor, por mais esta oportunidade. E assim rogamos, Senhor, para iniciarmos a palestra com a oração que nosso Mestre Jesus assim nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, Jesus. E assim, meus irmãos, carinhosamente, que todos sejam bem recebidos ao nosso grupo, que nós chamamos carinhosamente Aprendizes da Fraternidade. E hoje, para iniciarmos a palestra, o nosso tema será sobre a cólera. O que é a cólera? Pesquisando o nosso amigo Google, achei interessante as palavras, o que diz da cólera, que é uma irritação, uma grande irritação, uma ira, um estado de fúria, um impulso violento que nos incita a ir contra alguém ou algo que nos tenha prejudicado ou nos feito mal. E acredite, a cólera pode se tornar um vício. A cólera pode se tornar um vício de comportamento. Muitas vezes, imagine no mundo em que estamos, um mundo cheio de acontecimentos. Cada momento algo acontece de diferente. E se de repente algo, muitas vezes que nos acontece, aquilo que nós às vezes não aceitamos, não entendemos, não compreendemos, ou alguém nos faz algo que venha nos prejudicar, se não tomarmos o cuidado, vamos nos explodir esse sentimento de explosão chamado cólera. E muitas vezes é neste momento que nós nos desequilibramos, falamos coisas que não devemos, alteramos o nível de voz. E muitas vezes, para o nosso corpo físico, realmente é uma explosão. Uma explosão tão intensa que, se continuarmos a ter essa crise de cólera,
podemos simplesmente ficar doentes do corpo e doentes da alma. Então, eu estava pesquisando e encontrei um livro onde tem uma passagem de nosso Mestre Jesus e que fala justamente sobre a cólera. E achei bem interessante que ele se encontra no livro Pai Nosso, psicografado pelo nosso irmão Francisco Cândido Xavier. Já ia falar Chico Xavier, já estou assim, né, com o irmão, do nosso irmão Francisco Cândido Xavier, e do Espírito Meimei. E achei interessante a história em que se encontra Jesus junto aos seus discípulos, ele que se encontrava na casa de Simão Pedro, e aí lá se encontravam e de repente, sempre onde Jesus estava havia uma multidão. Todos queriam estar perto de Jesus, queriam tocar Jesus, queriam ouvir Jesus. E eis que um homem já de uma certa idade pediu para que ele pudesse, por misericórdia, falar com o Mestre Jesus. Então, compadecidos, levaram o irmão para falar com o Mestre. E ele, ajoelhado, dizia: Senhor, Senhor, tende misericórdia de mim, Senhor. E o Mestre disse: o que acontece com o irmão? Ah, Senhor, desde a minha mocidade sempre tive uma grande autoridade em minhas mãos, só que prejudiquei as outras pessoas, prejudiquei até amigos, e a minha ira era tamanha que, além de prejudicar, eu esbravejava palavras de ódio e de rancor. Senhor, tende piedade de mim, Senhor. Sofro tanto, com dores estas no meu corpo físico e na minha alma. Estou cansado, Senhor. Vos peço, tende misericórdia. E então, neste momento, Jesus fechou os olhos e Pedro vos acompanhou em uma prece. E ao abrir os olhos, Pedro disse: vá, meu irmão, e não peques mais. Então o irmão abriu os olhos e sentiu como se tivesse nascido novamente, uma energia, uma reposição de energia tão grande, que ele falou: estou curado das dores do meu corpo e das dores de minha alma. Só que ao se despedir, ele saiu e se deparou com um grupo de irmãos que ali se encontravam. E eis que havia ali um pedinte, um irmão muito simples, e mal conseguia ele enxergar. Então, sem querer, sem perceber, ao andar, pisou justamente no pé desse irmão e justamente no calo. E aí, tudo aquilo que ele sentiu de paz, de harmonia, foi abaixo. Ele simplesmente esbravejou, pegou o seu cajado, utilizou de palavras estas para humilhar o irmão e ainda bateu várias vezes com o seu cajado, até que o irmão ficasse ferido. E aí houve um tumulto. Então Jesus e Pedro saiu para ver o que estava acontecendo e viu o irmão caído no chão, sangrando, e aquele homem com um cajado estendido. E Jesus disse: mas o que está acontecendo? E aí contaram o que havia, que o homem havia pisado no seu pé e que o homem ficou tão violento que foi esbravejando e batendo no outro.
E Jesus olhou e disse: mas não foi vós que viestes atrás de mim pedir a misericórdia de Deus para suas dores, para suas aflições, por tudo aquilo que havia feito de errado contra os seus irmãos, seus próprios amigos e conhecidos? E agora você não teve coragem de ter a misericórdia para com este irmão que necessita mais do que vós? Olha o estado em que se encontra. Meu irmão, eu que vos peço misericórdia, Senhor, misericórdia. E então, neste momento, o homem se ajoelhou e começou a sentir todas as dores novamente. E disse: Senhor, perdão, Senhor. As dores voltaram, Senhor. O meu desespero, mal consigo respirar. E Jesus disse: isso é a cólera, meu irmão. É o rancor, é o ódio que se instalou novamente em seu coração. Então aprenda a se conter, aprenda a se renovar seus sentimentos, sua posição, suas palavras, porque somente assim, meu irmão, terás a salvação de Deus. E aí, o nosso irmão Chico, ele sempre deixa assim no final uma mensagem. E aí, nosso irmão Chico diz assim: e ainda hoje acontece muito na terra desses irmãos, que falta ali a paciência, a caridade, o respeito, a dignidade. E aí estão acumulando apenas amarguras, perturbações em sua vida. Porque a cólera só nos resulta isso: perturbações, tanto do corpo físico quanto dos irmãos espirituais que nos assistem, que estão ao nosso redor. Porque nós não estamos sozinhos, jamais estamos sozinhos. Há uma multidão de irmãos espirituais à nossa volta. Então isso só vai nos causar a perturbação, o desânimo, o desespero e a dor, a aflição, a doença. Então, se nós perguntarmos, então de onde vem, muitas vezes, esse sentimento de raiva, de rancor? De onde surge tudo isso? E aí vem a doutrina espírita nos explicar. Nós somos espíritos eternos. Fomos criados por Deus simples e ignorantes. Deus nos deu, no começo, apenas a maneira de vivermos na terra para caçar, para comer, para se alimentar, para proteger, para se acasalar. Chamamos isso de instinto. E esse instinto, muitas vezes, era bruto, não era mesmo? Para poder sobreviver naquela época na terra. Mas aí, com a evolução, porque Deus nos criou para evoluirmos, Deus assim nos privilegiou com a inteligência, com o raciocínio. Bom, se Deus nos deu inteligência, nos deu raciocínio, mas por que então acabamos caindo nas tentações do rancor, do ódio, da cólera? Porque ainda trazemos
em espírito, o instinto. E muitas vezes esse instinto fala mais alto do que a inteligência e o raciocínio. Enquanto menos se espera, já falamos, já dissemos, já esbravejamos. E aí muitas vezes vem o arrependimento. Por que falei isso? Por que utilizei dessas palavras? Por que, Senhor, de todo este ódio, esse rancor? Às vezes pedimos perdão, às vezes não. Às vezes o irmão nos perdoa, mas às vezes ele fica magoado e guarda rancor. Então, é necessário que nós possamos conhecer a si mesmo, conhecermos a nós e sabermos quando estamos saindo do nosso equilíbrio. E sabe qual é o nosso equilíbrio? O instinto, a inteligência, a razão, e o equilíbrio é o amor. É aquilo que Jesus veio nos trazer há mais de 2000 anos. O amor é o equilíbrio. Porque quando há amor, conseguimos perdoar, conseguimos entender, conseguimos pelo menos parar e respirar. E entender tudo aquilo, que tudo isso é passageiro. Tudo na terra é passageiro. As dificuldades, os problemas, é passageiro. Mas aquilo que você falou para outra pessoa, aquilo que você esbravejou para outra pessoa, talvez ela não esqueça. Então, temos que tomar o devido cuidado com as nossas palavras, nossas ações, que possamos usar o tempero e o equilíbrio do amor na nossa vida, na sociedade, em nosso lar. Jesus, assim, veio trazer para nós este equilíbrio. Porque naquela época, principalmente na época de Moisés, que era o quê? Dente por dente, olho por olho. Se você me prejudicou, eu te prejudico. Era assim. Mas Jesus, aprainando com o seu amor, com a sua ternura, veio nos trazer esse equilíbrio. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, no item 9, justamente no Bem-aventurados os mansos e pacíficos, está ali falando da cólera, o quanto ela é prejudicial a nós, no corpo e na alma. Porque ela tanto pode desequilibrar o nosso corpo físico, causando as dores, a doença, como também deixa marcas em nossa alma. E aí vamos fazer o quê? Esperar nova encarnação para voltarmos novamente e resgatar? Ou podemos começar hoje? Podemos começar a mudar. Mas para mudar é necessário conhecer quem sou eu. O que eu estou querendo para a minha vida? O que eu quero de melhor para mim e para os meus semelhantes? Isso é necessário que nós façamos este equilíbrio de pensamento. Porque quando nós pensamos, a gente consegue ter a noção daquilo que vamos falar. Mas quando nós deixamos que a emoção nos tome a alma, aí muitas vezes parece que perdemos as rédeas e somos como um cavalo, aquele cavalo selvagem que corre desesperadamente
e que derruba tudo que há pela frente. Então, meus irmãos, tomemos cuidado no mundo da atualidade, onde nós nos encontramos, principalmente neste momento, meus irmãos. Cuidado com aquilo que eu estou escutando, cuidado com aquilo que eu estou falando, cuidado com aquilo que eu estou reproduzindo e cuidado com aquilo que eu estou emanando para o mundo. Porque tudo aquilo que nós emanamos retorna para nós mesmos. Então, que possamos pensar, meus irmãos, nas nossas ações, nas nossas palavras e principalmente pensarmos que eu gostaria de ser bem tratado, que eu gostaria que as pessoas me entendessem e que as pessoas me compreendessem, mas eu também tenho a obrigação de fazer primeiramente isto. Como cristãos, como espíritas, nós temos o dever de entender, de compreender, que em vez de exigir, somos os primeiros a dar o testemunho. E para encerrarmos, tem uma frase de nosso irmão Chico Xavier. E aí é tão bonita a mensagem que ele fala assim: perdoa. Perdoa sempre, quantas vezes for necessário. Misericórdia para com os vossos irmãos, porque eles também erram, assim como vós também errastes. Então, perdoa, meus irmãos. Então, que esta palestra, meus irmãos, seja também de reflexão para o nosso dia a dia, para aquilo que estou conjecturando para mim e para o mundo, para os meus semelhantes, para os meus familiares, para as pessoas que estão à minha volta. Porque, com certeza, tudo aquilo que nós emanarmos retornará para nós. Se emanarmos, meus irmãos, o equilíbrio, a paz, a esperança, com certeza retornará para nós. Mas também, se nós acabarmos sendo levados pela ira da cólera, muitas vezes também receberemos a ira e a cólera. Então, isso é a nossa escolha. Deus nos deu a inteligência e Jesus o amor, o caminho que nos leva assim à salvação. Então, assim, meus irmãos, nós encerramos a nossa pequenina palestra, mas espero que nós possamos refletir. Não deixe que o mundo, meus irmãos, vos corroa a alma, vos tome conta do vosso coração. Sejamos, sim, servidores do Cristo, cristãos, que estamos aqui como aprendizes, para que possamos um dia ter um mundo muito melhor e nós também sermos melhores. Nessa grande evolução, porque Deus, de tanto amor, nos criou para que um dia possássemos ser perfeitos, ser seus filhos dignos da perfeição. Uma boa noite, meus irmãos. E assim, eu convido aos irmãos que aqui estão, aos irmãos espirituais que aqui se fazem presente, aos irmãos que se encontram em seus lares, que neste momento da prece, Senhor, possamos elevar os nossos pensamentos a Deus, ao nosso Criador,
a Jesus, nosso Mestre, nosso exemplo. Senhor, vos rogamos o vosso amparo, Senhor. Dai-nos força para vencermos a nós mesmos, aquele homem velho que ainda trazemos, vencendo, Senhor, as nossas dificuldades e nos tornando em homens novos, revigorados no teu exemplo, nos teus ensinamentos e na fé. Ampara nossos irmãos em humanidade, a todos aqueles que estão passando por momentos difíceis e dolorosos. Que a tua misericórdia, Senhor, chegue a todos necessitados. Aos irmãos, Senhor, que se encontram doentes, enfermos do corpo e da alma, que a tua paz, Senhor, chegue a todos estes corações. Ampara nossos irmãos, irmãos esses que já deixaram o corpo físico, que já se encontram na pátria espiritual, mas, Senhor, que o amor que nos liga jamais se apaga e que possamos desejar a todos eles a paz em seus corações, para que eles também possam prosseguir a sua jornada de aprendizado em espírito. E vos pedimos pelos nossos familiares, Senhor, pelo nosso lar, que possamos ver o nosso lar envolto da vossa luz de amor, a chegar a cada coração que lá está. Senhor, ampara todos nossos familiares, nossos parentes, amigos e conhecidos. E ampara, Senhor, a todos nós, que somos tão necessitados de Ti, Senhor, do vosso perdão, do vosso amor e da vossa misericórdia. E assim, para encerrarmos, Senhor, que possamos fazer a prece que nos liga, Senhor, a Deus e nos liga a Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Que a paz de Deus, a paz de nosso Mestre Jesus, esteja com todos nossos irmãos, hoje e sempre. Que assim seja.